Olá, amigos. Para quem não me conhece, eu sou Renato Zílio Dalla Costa, sou um dos titulares do Aras Gerar e estou aqui passando hoje para convidar todos vocês para acompanhar o leilão às 20 horas, no dia 26, às 20 horas de hoje, leilão de treinamento, de desmamados e de reprodução realizados pela agência TBS e por todos esses parceiros, esses vendedores que estão fazendo este leilão junto de nós. É o nosso terceiro leilão de reprodução e já aproveito para agradecer a cada um deles e também a convidar todos os parceiros, todos os clientes que acompanhem o leilão do começo ao fim, um leilão rodeado e cheio de animais muito bons e selecionados para que a gente faça um grande evento. É o nosso terceiro leilão de reprodução e esse tem um toque ainda mais especial. Esse leilão acontecerá todos os anos, nesta mesma data. É a nossa intenção junto da TBS, todo ano estar participando com animais em treinamento e reprodução nesta fase que o Aras está hoje e principalmente nesta data, aonde se inicia daqui uns dias a temporada de reprodução, né, do puro sangue inglês, e também inicia um novo ciclo das estatísticas de cada jockey clube, de Prado, né? E alguns animais também destinados a treinamento para a reta. Então, essa data é uma data estratégica que junto do Zuca, nós, que é um dos titulares da agência TBS, nós optamos e decidimos de que anualmente estaremos fazendo o nosso leilão de treinamento e reprodução nesta data. Os leilões de potros que nós participamos, seguiremos a mesma estratégia, né? Os mesmos leilões participando, mas com esse leilão sendo sempre um participante desta etapa, ok? Então, eu vou estar fazendo um vídeo para falar de todos os nossos lotes e agradeço a compreensão e a paciência dos senhores e, se puder, acompanhem, porque vai estar falando algumas coisas bastante importantes. Bom, sobre os nossos animais em treinamento, né? Sobre essas fêmeas que estão em treinamento, todas elas, por algum motivo, seja comercial ou seja de treinamento, enfim, nós temos temos algum parceiro, né, nelas e resolvemos colocar elas em leilão justamente para disponibilizar ao mercado éguas que tenham condição de ser atletas e depois, posteriormente, ter o destino da reprodução. Por isso, então, que elas são animais que estão indicadas a treinamento ou reprodução. A opção é do comprador. Se elas forem a reprodução, elas têm uma cobertura, elas têm algumas coberturas que serão bonificadas, né? Serão um bônus do leilão. Tem direito à cobertura. E se elas seguirem campanha, ótimo. Então, nosso primeiro lote de animal de treinamento é a Evidence Queen, uma égua de 510 quilos, uma égua que é irmã materna do Firebolt Zip, o atual recordista no antidoping na Palmeira das Missões. Uma potranca muito forte, muito arrumada e está em fase avançada de treinamento para a estreia, tá? Então ela está sob os treinamentos do Cris Moura e é uma égua que está 100% apta a desenvolver o esporte, ok? E se porventura queira ir com ela para a reprodução, ela leva uma cobertura do Oliver Zip, do Coastline ou do Azipível. Então é uma égua que está com 500, como eu disse, 510 quilos, 100% apta ao esporte, um pedigree de muita velocidade e a gente tem certeza que ela vai dar muita alegria ao novo proprietário. Enjoy Fest é uma Ward Bryan, né, com a mãe Artax, mãe ganhadora de 4 vitórias, uma linha materna da Kenoite, uma potranca de 520 quilos, 1,62 m,
Uma potranca que quando estava em treinamento na cancha reta, ela teve alguns probleminhas, ela foi retirada de campanha, foi tratada, curada e também está apta ao esporte. Uma potranca que foi criada por nós também, como a lote B, potranca de muita força, que prometia ser uma potranca muito corredeira, e agora a gente resolveu colocar ela também no leilão. Potranca que tem padrão, tem carreira e tem pedigree. Então, potranca que também realmente está no Aras, alojada, né? Mas uma potranca que tem condições de defender a farda de qualquer estúdio brasileiro e depois ingressar na reprodução como sendo uma grande mãe. Nós já temos irmãs dela na reprodução e em treinamento da família dessa potranca, e temos a mãe dela na reprodução, a avó dela. Essa potranca custou mais de 90 mil reais quando no leilão, e são umas linhas maternas que a gente também vende muito bem os potros delas, ok? Dessa linha. Chegamos ao lote 42, Eagle Queen, uma irmã paterna do Azipível, uma potranca de 500 quilos, que está alojada também com o Cris Moura, no Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Uma potranca de uma linha materna 100% do Santa Maria de Araras, uma potranca que mostrou muita carreira também no início da trajetória dela na cancha reta. Teve uma leve fissura no joelho, foi feito um PRP nela, então também segue apta ao esporte, já está caminhando, já está trabalhando, já tem passadas em Porto Alegre também, passou o ano dela de potro, né? Na cancha reta, a gente optou por levá-la no Prado, mas ela é uma égua que tem também todas as condições de fazer campanha e depois ir para a reprodução. Então a potranca está muito bem alojada, está muito bem de estado, está muito linda e está na sequência de treinamento pronta para estrear. E como eu falei, de um pedigree paterno de tantos craques, né? Filha do Oliver Zip, numa linha materna 100% do Santa Maria de Araras. Chegamos ao lote 43, Dominicana, 485 quilos, está alojada no Jockey Clube do Rio Grande do Sul, também ao treinamento do Cris Moura, uma potranca filha do Son of the Parts, numa linha materna do Old Gypsy, uma potranca também que está com trabalhos pronta para estrear, uma potranca que tem uma força física, assim, um padrão físico muito desejado, e também uma filha do já desaparecido Son of the Parts, um grande transmissor de velocidade. Chegamos ao lote 48, Day Glorious, uma potranca que está alojada no Aras. Ela tem 1,58 m, 540 quilos, uma filha do Son of the Parts, na mesma mãe do Azipível, portanto ela é uma irmã materna do Azipível. Será a única irmã do Azipível que será vendida em leilão. Ela é a única irmã do Azipível materna que será vendida em leilão. Uma oportunidade para todos os criadores que queiram ter uma irmã do Azipível na reprodução, seja na raça puro sangue inglês, seja no quarto de milha. Aí está a oportunidade de ter a Day Glorious, uma potranca com colocações no Tarumã. Nós trouxemos ela do hipódromo, recondicionamos ela no Aras, ela está tudo bem, está tudo certo, é 100% sadia, sã, e está apta a seguir, voltar aos treinamentos e seguir ao esporte. Uma potranca que nunca foi experimentada na cancha reta, uma potranca que pode ser um bilhete premiado também na cancha reta, mas ela, como eu disse, ela está apta a esporte e também, para depois quem queira um animal para reprodução, será a única irmã do Azipível vendida em leilão para fins de treinamento e reprodução, ok? Então é uma oportunidade única aí no mercado, de ter uma irmã do Azipível na reprodução, se dará pelas mãos da Day Glorious.
O lote 52 está alojado no Jockey Club do Tarumã, aos cuidados do J. César. Foi pesada e medida ontem, 1,66 m, 533 quilos. Aqui da criação do Aras Santa Teresa do Bom Retiro, uma potranca que tem um pedigree 100% do Santa Rita da Serra, filha dos Sangários, numa linha materna americana, que, como eu disse, 100% do Santa Rita da Serra, que teve um grandioso leilão no sábado passado, durante a semana do GP Brasil, do Festival do GP Brasil. Então, uma potranca 100% feito o cruzamento do Santa Rita da Serra, pelas mãos do Santa Teresa do Bom Retiro, de um pedigree internacional, uma potranca muito forte, destacada, muito linda e também um bilhete fechado. Então, aí está mais uma oportunidade da Sensacional. Bom, pessoal, só para concluir a questão das éguas, das potrancas em treinamento, nós teremos então 6 animais em treinamento disponíveis nesse leilão, sendo 5 animais da nossa criação e o lote 52 que não é da nossa criação. Os demais, as outras 5 potrancas são da nossa criação. São linhas maternas escolhidas por nós, éguas com padrão físico, pedigree e condições de correr carreira, ok? Seja no hipódromo ou na cancha reta, tá? E são aptas ao esporte. Se o cliente, comprador, desejar ter o direito dessas potrancas de irem para a reprodução de forma direta, elas seguem as coberturas individuais que cada uma delas tem direito de cobrir. Mediante o destino, a gente precisa que seja informado a cobertura, por ter umas questões de quantidade de coberturas disponíveis para cada uma delas. Garanhões como Coastline, Oliver Zip e Azipível, a gente tem uma concentração maior de coberturas do que os outros garanhões que estão ali disponíveis para serem cobertas essas éguas. Importante dizer, com exceção da Day Glorious, todas as outras potrancas são inéditas, potrancas que são bilhetes fechados, que nós não sabemos de fato o quanto elas podem correr e performar. Então a Day Glorious é a única potranca com atuação e as outras a gente sabe que tem condições de correr carreira. Não sabemos todo o potencial que elas têm, porque elas não foram experimentadas ou levadas à capacidade máxima delas de treinamento. Então, por isso que eu digo que elas podem ser bilhetes premiados e de gratas surpresas. Nós confiamos nisso. Dando início às nossas éguas de reprodução, iniciamos com o Secret Bull, lote 21. Uma égua que estava servindo no quarto de milha, veio este ano para o Aras Gerardo. Nós temos essas linhas no Aras, são linhas importantes de muita velocidade, linhas do BNDBU, ela é filha direta do BNDBU, numa mãe Spark Chief, que foi corredora e já produtora numa linha materna do consagrado Aras JG. Uma égua que está 100% apta à reprodução e leva o direito de cobertura do Oliver Zip, do Coastline, do Azipível ou do Billion Dollar. Então, como eu disse, uma oportunidade de um pedigree extremamente consistente para velocidade e uma égua de padrão físico muito desejável. Lote 26, Express Winner. Literalmente uma égua que produz velocidade e distância, né? Uma égua filha do Pioneer direta, uma égua muito linda, muito expressiva, muito forte, produz muitíssimo bem, tá? Todos os seus filhos são ganhadores. Uma égua que em 2024 pariu uma potranca Tiger, que teve alguns problemas e nós acabamos perdendo a potranca. Por opção, deixamos ela vazia para cobrir no C desse ano. Potranca que deixa para nós, égua que deixa, produtora que deixa para nós 2 potrancas, né? First of the King, correu 3,
ganhou uma e se colocou em duas, ganhou a taça do leilão da TBS, do Internacional, potranca muito corredeira. Então nos deixa duas filhas do Tiger Heart para treinamento e depois futuramente para reprodução. Potrancas que foram vendidas, uma por acima de 90 mil e a outra por 75 mil em leilão. Então, uma égua que produz, que foi ganhadora, que produz filhos ganhadores e que vendem muito bem em leilão. Então, ela também leva o direito de cobertura do Oliver Zip, do Coastline, do Azipivel ou do Billion Dollar, ou do Garanhão que o comprador desejasse em desejar. Então, uma égua que tem muita categoria e é uma excelente reprodutora. Chegamos ao lote 30, a Intérprete, uma égua inexplicable com 2 vitórias e 7 colocações, de uma linha materna que produziu tanto na cancha reta quanto em hipódromo, segue muito bem coberta pelo Kentucky, uma égua muito bonita, muito forte, uma égua nova, ganhadora e neta do Spring Halo, uma inexplicable neta do Spring Halo e prenha do Kentucky. Então, de fato, para quem procura uma égua com padrão físico, com carreira, ganhadora de carreira e com pedigree consistente, a Intérprete atende, e muito bem coberta, a Intérprete atende todos esses requisitos. Uma égua realmente muito arrumada. Bom, chegamos ao lote 34, Titiwaya. Titiwaya é uma filha direta do Tiger Heart, na Shurema Storm, que é uma Blade Prospector, na linha da Brainstorm, que é Combé. Aqui uma linha materna 100% do campeoníssimo Aras Ponta Porã. A Titiwaya, eu tive a oportunidade de acompanhar toda a trajetória dela, desde o início da cancha reta até o hipódromo da Gávea. Ela correu 3 no hipódromo da Gávea, com 1 vitória e 2 colocações. Uma égua de muita velocidade, muito forte, e com uma linha materna que deu Sight Nindo, Uno Paraguaio, Enzo Blade, Joy Soy de Punta, Show Paraguaia, enfim. É uma linha materna que é responsável e mãe de garanhões. O Enzo Blade e Joy Soy de Punta, fora todos os outros ganhadores de penca, hipódromos e grandes prêmios. Então, uma filha direta do Tiger Heart, numa linha materna dessa, deixa no Aras um potro Kentucky maravilhoso, potro muito lindo, muito superior à média dos primeiros partos das éguas, potro muito forte, muito expressivo, e vai prenha do Coastline, que para nós será com certeza absoluta um grande pai, um grande reprodutor nacional, um garanhão que foi importado dos Estados Unidos, também filho do Special Town, numa linha materna extremamente consistente. Então, uma égua para quem busca velocidade e muito bem servida. Chegamos ao lote 35, 35A, 35B. Aqui o comprador fará opção por Elegante Imagem, ou por Rising Fever, que são 2 irmãs, né? A Elegante Imagem nos deixa um potro muito lindo do Ardebrain, um dos melhores potros da geração. Sua filha, com o Comandante Dodge, irá correr esse final de semana em Carazinho uma penca de potros, tá? É tido em altíssima conta. Prenha do Azipivel, né? Muito bem servida do Azipivel, uma égua extremamente correta, que tem colocações na Gávea e que produz muitíssimo bem. E ela é irmã inteira, né? Própria irmã da Rising Fever, que foi a melhor potranca paulista dos 3 anos. Uma máquina em corrida e uma máquina como mãe. A Rising Fever se encontra vazia, porque ela pariu bastante tarde no seu último ano. Nós optamos por deixar vazia, né? Ela leva uma cobertura do Oliver Zip, do Coastline ou do Azipivel, tá? O comprador fará a opção por uma ou pela outra, e também uma filha dela correrá, da Rising Fever, correrá nesse mesmo final de semana uma penca em Carazinho. Então as 2 filhas da Rising Fever são reservas do Aras Gerard, para
para treinamento e depois reprodução. Correrá também essa penca em Carazinho, a filha dela chamada Felicity Zip. Não bastasse isso, uma linha materna da Só Beauty, né? Linha materna 100% Santa Maria de Araras. E aqui o comprador escolhe uma ou a outra, e a outra segue sendo reserva do Aras Gerard. Então um lote realmente muito importante, de éguas consagradas, com pedigrees consagrados e já produtoras muito importantes também. Reiterando, a Rising Fever, nosso primeiro produto tirado dela com o ar de braia, nós vendemos no leilão internacional por 15 mil de parcela. Então são éguas que faturam, que vendem muitíssimo bem, produzem muitíssimo bem e foram ótimas corredoras. Chegamos ao lote 36, Olímpico Colorada, uma égua importada dos Estados Unidos, com vitórias e colocações importantes na Gávea, uma égua produtora clássica já, produziu para nós uma das melhores fêmeas, ou para nós a melhor fêmea até hoje em hipódromo, a Query Reine, égua que segue correndo, fazendo campanha, uma égua que nos enche de alegria e de orgulho. Olímpico Colorada produz muitíssimo bem, vende os filhos muitíssimo bem, vendeu filhos acima de 90 mil reais, vendeu Fire Hard a 180 mil reais no leilão internacional, uma égua que produz muito bem, que seus filhos são extremamente corredores. O Fire Hard está para estrear esse ano, e é um cavalo tido em altíssima conta, com áreas de craque, e ela leva a mesma prenhez, ou o mesmo cruzamento da Query Reine e do Dynamo Parts, ganhadores importantes que ela produziu já também. Ela está prenhando o Costline e muito bem servida também, e é uma égua com uma linha materna fantástica e principalmente uma égua corredora e produtora clássica já também, e agora produtora de reta com Fire Hard. Então uma égua de muita qualidade, que atende a qualquer padrão de criador nacional. Bom, chegamos ao nosso último lote de reprodução e escolhemos a Laila, né? Lote 51, para fechar a nossa participação nesse leilão de reprodução que acontecerá no dia de hoje, no dia 26/6. Uma hat-trick, ganhadora de 3 carreiras na Gávea, muito bem servida pelo Verrazano, cruzamento feito por nós, para parir 17/7, primeiro parto. A égua se encontra muito bem, tá? Uma égua que produziu, que tem a sua linha materna, que produziu cancha reta através de rebenque e tantos outros ganhadores no Brasil e fora do Brasil, por ser uma linha materna internacional, trazida pelo Santa Rita da Serra. Essa potranca, inclusive, essa égua, é crioula do Santa Rita da Serra. Então, a Laila é uma égua que, com certeza absoluta, quem comprar ela vai ter muita alegria, muito resultado com ela, porque se trata de uma hat-trick, numa linha materna internacional, que foi trazida pelo Santa Rita da Serra, cruzamento 100% Santa Rita da Serra, uma crioula do Santa Rita da Serra, com 3 vitórias na Gávea. Então, de fato, uma égua que tem um futuro aí imenso pela frente na vida reprodutiva, e com certeza absoluta será uma grande mãe. Bom, pessoal, encerrando a nossa participação no leilão de reprodução, dividindo essa segunda etapa, queria passar algumas informações importantes, né? Todas as éguas que estão vazias, elas já estão na luz, já se encontram na luz, para que elas façam cio. Elas já estão todas elas ciclando, né? Para que elas façam cio no cedo e seja assim o desejo do novo comprador de aproveitar o início da temporada do Puro Sangue Inglês. Todas as éguas se encontram muito bem. As éguas prenhas foram todas elas revisadas e seguem a gestação 100% correta. Todas as éguas estão vacinadas, feito o protocolo sanitário correto. Se encontram muito bem fisicamente.
E são éguas que todas elas foram escolhidas a dedo para ingressar na reprodução com nós. Algumas por opção de mercado e de pedigree, nós estamos disponibilizando novamente ao mercado, e outras por nós já termos filhas ou por termos as mesmas linhas maternas já no aras e optarmos por uma ou pela outra. E essas éguas que estão indo a leilão, elas são éguas que também eu detenho em algumas sociedades e foi opção colocarmos junto com os sócios em leilão. Elas tiveram um lance inicial aberto e sugerido, elas não têm reserva e nem defesa, elas estão aptas a serem vendidas, e com isso a gente espera consolidar todo ano a nossa data como importante participação nos leilões de reprodução e treinamento do Brasil, usando essa data agora aqui, decidida por nós, junto com a TBS, para fazermos esse leilão. No mais, muito obrigado, espero que quem compre tenha muito, é o nosso desejo, tenha muito sucesso com essas éguas, porque todas elas fazem parte da nossa vida e da nossa trajetória até aqui. E a gente tem certeza que elas serão muito importantes para cada um dos clientes que elas forem destinadas. Agora chegamos à última etapa do nosso leilão, né? Que são as coberturas. Nós estaremos disponibilizando um pacote de coberturas do azipível, né? Com uma cobertura sendo no valor de R$4.000, 2 coberturas R$7.000, 3 coberturas R$9.000 e 4 coberturas R$10.000. Então, assim, esse é o pacote promocional das coberturas do azipível, né? É uma inovação que nós tentamos trazer desse cavalo que para nós nos enche de alegria. Já na geração letra A, nós podemos conquistar tudo que nós conquistamos com ele, recordes, vitórias na Gávea, vitórias em cima dos cavalos quarto de milha, em recorde novamente, na distância dos quarto de milha. Então é um cavalo que a gente tem a certeza, né, um garanhão que a gente tem a certeza que vai trazer tanta alegria para nós na reprodução, quanto trouxe nas pistas ou até mais. Então, já com a geração letra A, nós conseguirmos ter um cavalo que performou como performou e hoje ser garanhão principal do nosso aras, a gente está extremamente feliz e lisonjeado com tudo isso que aconteceu. Os prazos de pagamento permanecem as condições do leilão, normal, indiferentemente da cobertura ou do pacote. Nós temos uma estrutura montada para receber as éguas que virão cobrir no azipível na raça puro sangue inglesa esse ano. É uma estrutura que foi muito boa, já fomos muito bem avaliados no ano passado pelos clientes que trouxeram cobrir as éguas, e esse ano a gente ainda fez melhor essa estrutura, com piquetes individuais, separados, pasto, a suplementação, trabalho para as éguas que forem parir com nós também, serviço veterinário 24 horas por dia no aras, funcionários dedicados a esse projeto, né, dessas éguas de fora para o azipível. E então, assim, foi tudo feito e pensado com muito carinho. Para isso, nós teremos umas condições especiais, né, de hospedagem para receber essas éguas aqui, né, de pensionato. Eles girarão em torno de R$1.000 a R$1.400 por mês, salvo exceção de alguma medicação extra que tenha que ser. Por que isso? Porque a gente quer dar oportunidade ao garanhão para que ele possa cobrir o maior número de éguas possível. Teremos também um serviço de frete com um parceiro já destinado para isso, um frete dedicado que nós estamos chamando, um frete que pode buscar e levar as éguas com potro ou sem potro, 100% acompanhadas durante o trajeto da viagem, com alimentação, com água, com pré e pós-viagem. Então, assim, um trabalho realmente feito 100% profissional para poder receber e entregar muito bem as éguas que virão servir no azipível, ok? E essas éguas que nós estamos vendendo no leilão, as que optarem por seguir no aras e cobrirem no azipível, terão esses mesmos benefícios do que essas éguas que irão comprar as coberturas de fora e que virão para
com nós. Então, a gente pensou nas éguas que estão sendo vendidas, que gostariam de ser servidas pelo Azipível nesse trabalho, e isso. O que pode variar da questão do pensionato, entre R$ 1.000 e R$ 1.400? A questão do ferrajamento, se for necessário, casqueamento, alguma suplementação, alguma medicação, alguma taxa de parto. Então, tudo isso não será cobrado um serviço veterinário, e sim será cobrado à parte somente a medicação que foi nela utilizada. Então, com isso, a gente deixa tudo muito bem explicado, o nosso leilão de hoje, e qualquer dúvida nos contate, estamos inteiramente à disposição para esclarecer qualquer outra dúvida. E, Renato, uma dúvida que a gente já recebeu, para quem a gente já conversou, a gente já respondeu. Eu tenho uma égua e quero mandar ir para ti no pensionato, desde que seja somente para ser coberta no Azipível. Fora disso, nós não recebemos égua de pensionato, porque nós não temos espaço físico, né, para acomodar toda esses animais que de fora virão. Então, por isso que foi destinado para receber somente as do Azipível ou as que permanecerão no Aras após a compra de hoje à noite, ok? Nosso muito obrigado, desejamos sucesso a todos no leilão, aos vendedores e compradores, e que a gente tenha uma noite abençoada. Obrigado, um abraço, qualquer dúvida estamos à disposição.